Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Estamos aí de volta. Vamos dar continuidade aí nos temas, nos estudos, né? E lembrando que aqui não vai nenhuma agressão a nenhuma denominação, a ninguém, né? Que tem como prática da sua vida religiosa alguma coisa que nós estamos aqui colocando à sombra das Escrituras, tá certo, amado? É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o uso do véu. É uma tradição ou é um mandamento, né? O véu, amado, como símbolo. Vamos lá. Nas culturas do mundo antigo, amado, o véu era o símbolo da submissão de uma mulher a um homem, pai, marido, irmão ou algum parente do sexo masculino. Simbolizava que uma mulher usando o véu devia obediência a algum homem. Uma mulher com véu estava compromissada com os bons costumes da sua época. Era uma mulher que não estava disponível no sentido da prostituição, principalmente, né? Era uma mulher decente para com os padrões daqueles tempos mais primitivos, certo? Então nós vemos aí já na introdução que o véu ele era um símbolo de alguma coisa, de uma postura das mulheres, não é isso? A cidade de Corinto, amado, nos tempos das Escrituras, nos tempos bíblicos, vamos dizer assim, Corinto, amado, era uma antiga cidade grega que havia sido destruída no ano 146 a.C. pelos romanos e reconstruída no ano 46, ainda antes de Cristo, a mando de Júlio César. Era uma cidade portuária, porto de Cencreia, e tornou-se a metrópole romana na região de Acaia. Em Corinto, amado, reuniam-se todas as camadas sociais da época e era famosa pelo templo dedicado à deusa grega Afrodite, chamada pelos romanos, um nome que você vai identificar, de Vênus, né? Vênus de Milo e tudo mais, né? Afrodite, amado, era a deusa da beleza, da fecundidade, da sexualidade e do amor conjugal. As festas em sua homenagem eram chamadas de afrodisíacas e realizadas principalmente em Atenas e Corinto. No templo de Afrodite em Corinto, amado, praticava-se a prostituição religiosa, pois acreditava-se que o ato sexual era uma forma de manter contato com a deusa. Escravas eram usadas como prostitutas e também mulheres livres trabalhavam como prostitutas religiosas. Além das mulheres, no templo de Afrodite havia ainda os transexuais, homens que assumiam a aparência e o papel sexual das mulheres, né? Então a gente vê, amado, que algumas coisas do nosso mundo, né, do nosso tempo, não são novos, né? Tem posturas, né, e tem condutas já antigas, né? Vamos falar, amados, sobre os destinatários da primeira carta aos Coríntios. A quem foi enviada essa carta, amado? Em primeiro lugar, deve ser reconhecido que a epístola paulina de 1 Corinto tinha um destinatário específico, era uma direção, tinha um alvo. A comunidade daqueles que seguiam os ensinamentos do Messias da cidade de Corinto. A carta foi dirigida para eles. Vamos dizer, né, na linguagem aí bem atual, foi dirigida aos crentes, vamos dizer assim, de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim, vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. As lições, amados, espirituais que aparecem em 1 Coríntios se tornaram universais, mas originalmente
essa epístola fora escrita especificamente para a comunidade de Corinto que enfrentava problemas espirituais. Então, amado, havia um grupo de, vamos dizer, de crentes, de cristãos, vamos dizer essa linguagem, lá em Corinto que estava enfrentando problemas espirituais. E Paulo agora escreve uma carta para eles, Vamos ver alguns dos problemas que aquele povo estava enfrentando. Os problemas da comunidade de Corinto. Povo dividido em partidos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Pessoas com práticas sexuais pecaminosas também, amado. Outro problema que aquele povo estava enfrentando. A carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim, vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Comunidade, amado, não imune ao culto idólatra. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 e 21 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Muitos problemas, amado? Aquele povo estava enfrentando, A questão do véu e o seu contexto social. A gente vai ver lá. Agora vamos dar uma olhadinha. O véu que era usado, entre as mulheres lá. E qual era o seu contexto? Nós já vimos que ele tem um símbolo. E agora vamos ver o contexto dentro da sociedade ali daquele povo de Corinto. Vamos lá. Na antiga Grécia, amado, e em Roma, uma das maneiras de se reconhecer uma prostituta nas ruas ou esquinas era visualizar uma mulher com cabelo curto, sem véu ou mesmo careca. Uma maneira de se identificar uma prostituta era vê-la sem o véu ou cabelo curto ou careca. Eram os principais indicativos, amado, da atividade de prostituição. Havia também na cidade de Corinto um grande templo dedicado a deusa Afrodite, cuja atividade sacerdotal era desempenhada por mulheres e por homens transexuais. Já vimos, já falamos um pouquinho ali em cima, para trás. Esses homens deixavam o cabelo crescer para ficarem mais parecidos com as mulheres. Segundo nos relatam os estudiosos do assunto, no templo de Afrodite, em Corinto, havia cerca de 1000 prostitutas religiosas. Outras muitas prostitutas realizavam o seu trabalho em casas especializadas, espalhadas pela cidade, ou ofereciam seus serviços nas praças e ruas de Corinto. Havia prostitutas de diversas classes. Mulheres livres que se dedicavam à profissão, escravas colocadas para trabalhar como prostitutas pelos seus donos e as prostitutas ligadas ao culto à deusa Afrodite. Uma mulher naquele tempo que não usasse o véu poderia ser identificada como uma prostituta ou como uma mulher livre, insubmissa, rebelde para os padrões culturais lá da sua época, do seu período. Tá certo? Já estamos montando um escopo aqui, então, amado, de qual era a serventia ali do véu, Além de símbolo, identificava também a conduta de determinadas pessoas. O não uso do véu também poderia colocar a mulher na categoria das prostitutas livres e insubmissas. Uma mulher que não usasse o véu sempre seria olhada com desconfiança. E agora, nós vamos entrar um pouquinho também para saber se... Nós já vimos, já falamos sobre a carta de 1 Coríntios, que se tornou universal, mas ela foi dirigida a um povo específico, Vamos lá. Tradição ou mandamento? É isso que nós vamos ver agora também. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. A palavra traduzida por preceitos é a palavra grega, amado, paradoses,
E é essa palavra que Paulo usa aí, onde nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 e 2. Paradoses significa transmissão de ensinos, crenças e práticas culturais de uma geração para outra. É isso. Costume é a mesma coisa que tradição e não pode ser encarado como mandamento ou preceito divino. Muitas vezes, o uso das tradições e dos costumes invalida os ensinamentos do Criador. Muitas vezes, amado. Nós vemos aí diversas coisas aí que é de usos e costumes e as pessoas trouxeram para dentro da religião, né? A hermenêutica foi completamente violada, né? A hermenêutica, amado, o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da religião que orienta no estabelecimento de doutrinas. Um dos princípios básicos da hermenêutica diz o seguinte: aquilo que é citado uma única vez não se pode ser tomado como regra. Aquilo que é falado somente dentro de um contexto ali dentro da Bíblia, né? Vocês conhecem como Bíblia. Não se pode ser tomado como agora uma regra de doutrina. A questão do véu só aparece uma única vez, amado, lá no livro de 1 Coríntios. Até Coríntios, a questão nunca foi mencionada na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Aquele que, com base em apenas uma única citação, cria uma doutrina, fere uma regra da hermenêutica. E é uma regra bem equilibrada. Pegar uma única, por exemplo, vamos pegar aquela passagem onde Abraão ele fere a rocha. Ele bate lá, desculpa, Abraão não, Moisés. Vamos também agora criar uma doutrina de ficar batendo a rocha? Né? O véu e o homem, em 1 Coríntios, prova que o assunto era regional. Nós vamos ver isso, amado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 5 diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Além do contexto social da época, aqui se tem outra prova de que a problemática do véu era um assunto restrito à comunidade de Corinto. Como o véu era um símbolo de sujeição de um gênero a outro, da mulher ao homem, caso o homem usasse véu, seria como se ele tivesse a sua masculinidade, amado, e direitos sobre a mulher posta em suspeição, uma desonra para si. Claramente se percebe uma questão moral localizada sobre esse assunto do véu, amado. Véu era exclusividade feminina e, portanto, um homem com a cabeça coberta naquele contexto social seria vergonhoso. Dá para entender mais ou menos o que está sendo dito aqui nas cartas de Paulo? Outros contextos religiosos e o homem com a cabeça coberta. Vamos lá. Amado, no contexto religioso do sacerdócio levítico, o sacerdote era obrigado a comparecer diante do Criador com a cabeça coberta. Davi e seus homens subiram ao Monte das Oliveiras para adorar e todos estavam com a cabeça coberta. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 15, verso 30 a 32 diz assim: e seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando, sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio a encontrar-se com ele e com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. O contexto social, amado, cultural ou religioso pode determinar se o uso ou não uso de cobertura na cabeça do homem ou da mulher é desonroso ou não. Nós acabamos de ver aqui o quê? Que uma mulher que não usasse o véu e tivesse com a cabeça raspada ou cabelo curto seria considerada prostituta, lá em Corinto. Um homem que usasse o véu, ele estaria colocando a sua masculinidade em jogo. Agora aqui nós vemos o quê? Que Davi cobriu a cabeça perante o Senhor lá no monte. Então as culturas, a religião, ela é que dita regras e posicionamento, posturas, amado. A sociedade, tá certo? O uso do véu e a fala das mulheres. 1 Coríntios capítulo 11, versos 5 e 6 diz assim:
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. A mulher era permitido orar e profetizar em público. Vale lembrar, amados, que no passado o ato de profetizar tinha um significado muito mais amplo do que o atual. Profetizar significava também ensinar, instruir, corrigir, pregar a palavra. Mesmo em Corinto, se a mulher estivesse com a cabeça coberta, ela poderia usar da palavra para ensinar a sua comunidade. A mulher tinha o direito da palavra. No caso, a desonra estava em não se cobrir e não porque ela usava a palavra. Consegue entender, amado, por que onde estava o problema? Não era ela chegar e falar em público, não era isso, era estar com a cabeça descoberta. Esse é o contexto social. O contexto social de Corinto, amado, ensinava que era desonroso uma mulher aparecer em público com a cabeça o quê? Descoberta, isso mesmo, amado. Por que então as mulheres que eram discípulas do Messias em Corinto estavam então fugindo de uma regra social tão clara? Por quê? Porque Paulo manda elas cobrirem a cabeça. A mensagem foi apresentada a elas, amado, como uma religião libertadora. Dentro de um ambiente religioso, as regras e costumes sociais que não interferem na adoração são claramente dispensáveis. Essas mulheres convertidas para a verdade estavam radiantes com a liberdade que o Evangelho lhes proporcionava. Nota-se, amado, claramente pelo texto que essas mulheres estavam profetizando, ou seja, instruindo, pregando, ensinando e orando dentro do novo ambiente sem as amarras que a sociedade lhes impunha. A ação dessas mulheres era vista como uma quebra da boa conduta por muitos que as observavam. Provavelmente algumas eram ex-prostitutas que o Evangelho tinha alcançado. Muitas, amadas, estavam naquela comunidade contra a vontade de seus maridos. Que comunidade? Comunidade daqueles que seguiam os ensinamentos do Messias, né? Provavelmente havia até escravas entre elas. Elas não estavam sendo advertidas para usar o véu fora da comunidade, porque fora elas certamente já usavam isso, era costume. Elas não viam necessidade de usar esse símbolo de submissão ali dentro da comunidade, quando eles estavam ali reunidos, aprendendo, quando eles estavam entre eles, com certeza as mulheres tiravam o véu. Então a advertência ali que Paulo está dando é nesse contexto, quando elas estavam reunidas entre aqueles que pensavam do mesmo jeito e seguiam o caminho do Salvador. Porque fora dali, no contexto social, elas já usavam, com certeza, amado. Então Paulo foi inflexível com essas mulheres. Ele diz assim, abre aspas, se vocês não usarem o véu, estarão mostrando que são mulheres insubmissas, que são mulheres disponíveis. Se é assim, então assumam o visual completo. É isso que Paulo está falando quando ele fala lá. Tosquiem-se ou raspem a cabeça como uma prostituta. Porém, se é desonroso para vocês se mostrarem como prostituta, então usem os seus véus. Fecha aspas. Foi isso que Paulo estava falando. Vocês querem ficar sem o véu? Ok, então isso é uma conduta social que vocês têm que respeitar. Agora, se vocês querem ficar sem o véu, então raspa de vez, assume essa posição. Agora, vocês têm vergonha disso? Põe o véu, fica com o véu. Vamos entrar num outro contexto aí também, amado. Os anjos não são anjos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 10 diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aqui, amado, ocorre um grave erro conceitual e de tradução que é inadvertidamente usado pelos defensores do uso do véu. A palavra traduzida por anjo é no grego ágilos e significa mensageiro. Quando um mensageiro vinha visitar a comunidade de Corinto, ele ficava escandalizado em ver a liberdade e a desventura das mulheres, sem aquele véu. Não é? Os pagãos também ficavam escandalizados com a postura dessas mulheres evangelizadas, vamos dizer assim essa linguagem, né? O que Paulo simplesmente procura fazer é evitar que, por causa da cultura da época, o evangelho não fosse mal interpretado pelos de fora e pelos de dentro, que ainda estavam presos aos costumes e tradições da época,
Simples assim, amado. Está escrito, é assim. Em nenhum lugar das Escrituras é ensinado que anjos, os seres espirituais, devam ser reverenciados, né? Somente o Pai e o Filho são dignos de qualquer tipo, seja qual for, de adoração, de honra. Certo, amado? Vamos ver agora, amado, o papel das mulheres na comunidade daqueles que seguiam os ensinamentos do Messias, né? Na comunidade da época antiga, primitiva, lá de Corinto. Os pesquisadores do texto bíblico são unânimes. As mulheres tinham um papel de destaque na comunidade primitiva, amado. Muitas vezes esse papel era importante e até superior ao dos homens. A participação das mulheres já começava a acontecer desde o início das pregações do nosso Salvador. Mulheres financiadoras do Messias, lá do serviço do Messias. Lucas capítulo 8, verso 2 e 3 diz assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas. Essas mulheres se desprenderam dos seus bens materiais e os colocaram à disposição do Salvador. Isso é maravilhoso. Mulheres trabalhando ali, né, amado? As suas maneiras, mas trabalhando. O Salvador em diálogos públicos com mulheres. Vamos ver. Na cultura do mundo antigo, amado, era inadmissível diálogo de gêneros diferentes na rua ou qualquer lugar público, ou seja, homem e mulher. Uma mulher que conversasse com um homem desconhecido na rua corria o risco de ser abandonada pelo marido e considerada a infiel. O Messias muitas vezes não respeitou essa tradição e costume. Marcos capítulo 7, verso 24 e 25 diz assim: E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. A mulher samaritana. João capítulo 4, verso 27 diz assim: E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Percebe, amado, o contexto social? O Messias na véspera da morte, onde estão os seus homens? Uma das coisas mais vergonhosas para os homens discípulos do Salvador é que quando o mestre mais precisou deles, todos sumiram. Marcos capítulo 14, verso 50 diz assim: Então, deixando-o, todos fugiram. Amado, o Salvador foi abandonado e negado pelos seus discípulos e seguidores homens. Somente isso já deveria ser o bastante para tornar os homens um pouco mais humildes em relação às mulheres. A fidelidade das mulheres. Marcos capítulo 15, verso 40 e 41 diz assim: E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamou, expirou, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amado, vemos mulheres aí, né? Sempre enquanto os homens fugiam, as mulheres presentes. Enquanto os homens haviam fugido, as mulheres continuaram tentando servir ao Messias de alguma maneira. Que conforto não foi para o mestre observar suas fiéis seguidoras, mesmo de longe, não é mesmo? Testemunhas privilegiadas da ressurreição. Em cada um dos 4 evangelhos, tudo indica que foram elas as primeiras a encontrarem o túmulo vazio e darem o testemunho da ressurreição. Mateus capítulo 28, de 5 a 8, diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E saindo elas do sepulcro com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Mais uma vez as mulheres trabalhando aí, né, amados? A atração das mulheres pelo Evangelho. Os estudiosos da Bíblia sempre ficaram intrigados com a atração que o Evangelho exercia sobre as mulheres.
O Salvador anunciava a vinda de um reino no qual não haveria mais injustiça, sofrimento ou mal, na qual todos, ricos e pobres, escravos e libertos, homens e mulheres, estariam em pé de igualdade. Essa mensagem de esperança demonstrou-se particularmente atraente para aqueles que naquele tempo eram excluídos. O pobre, o doente, né? O banido e quem mais? Vamos lá? Isso mesmo, amado. E as mulheres, né? Completamente rejeitadas, não eram nem contadas, não serviam para nada a não ser para dar continuidade à geração das tribos, né? Quando os ensinamentos do Messias começaram a incomodar o Império Romano, filósofos pagãos procuraram atacar os ensinamentos, acusando-o de ser uma religião constituída principalmente de crianças, escravos e mulheres, isto é, figuras sem o mínimo peso social. Surpreendentemente, amados, Orígenes, que escreveu a resposta cristã a Celso, não nega a acusação, mas tentou virá-la contra Celso, numa tentativa de mostrar que o Criador pôde tomar o que é fraco e investi-lo de poder. Ou seja, já estavam acusando, né, aquele movimento, entre aspas, essa palavra não gosto, né? Movimento não, mas aquele surgimento de uma nova postura de entender as coisas espirituais, vamos dizer assim. Estavam acusando de ser uma coisa de menor importância, porque atingiam quem? Os menos favorecidos da sociedade daquela época, que eram quem? Os pobres, os doentes, os encarcerados, né? Os endemoniados, as prostitutas, e enfim, as mulheres, né? As mulheres pregadoras da comunidade primitiva. Vamos ver lá, Romanos capítulo 16, verso 1 diz assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. No texto grego, Febe é chamada de diaconisa. O que é um diácono, né? Nada mais que o ajudante, né? Febe foi chamada para aquelas pessoas agora daquela nova maneira de ver as coisas, para ser uma ajudante deles, de alguma maneira, iam ajudar. Os escolhidos, amado, então, para ser ajudante ou para serem diáconos, deveriam ter algumas características. Vamos ver, Atos capítulo 6, verso 3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Uma pessoa com essas características não só tinha o direito, mas tinha o dever de pregar a palavra. Vamos falar dessa maneira, tá bom, amado? É exemplar o caso de quem? Qual é o diácono que nós mais conhecemos aí e ouvimos falar? Do diácono Estevão, não é isso? Priscila, uma cooperadora do Messias. Romanos capítulo 16, versos de 3 a 5 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai a igreja que está em sua casa. O caso de Priscila, amado, é emblemático. Ela é citada antes de seu marido, Áquila, né? Saudai a Priscila e a Áquila, né? Isto, amado, pode significar que dentro da comunidade primitiva, lá do tempo dela, ela era mais importante do que ele. Pode significar isso. Algumas traduções da Bíblia inverteram a ordem para mascarar essa verdade. Poderia alguém expor sua vida pelo Evangelho se ficasse calada dentro de sua casa? De jeito nenhum, né, amado? Priscila era quem liderava a igreja que estava em sua casa, né? A igreja, né, é o grupo de pessoas, né, amada? Porque olha aqui, nós somos a igreja, nós somos o templo, né? Vamos entrar agora no contexto, amado, de Júnia, uma apóstola. Amado, apóstola. Júnia é o caso mais emblemático da posição feminina na comunidade primitiva dos crentes, né, amados? É tão emblemático que diversas traduções do texto foram manipuladas para esconder esta mulher especial. Ousaram até dizer que Júnia, uma mulher, era na realidade Júnias, um homem. Tudo fizeram para esconder a única mulher que é mencionada na Escritura como sendo apóstola. Romanos capítulo 16, verso 7 diz assim: saudai a Andrônico e a Júnia,
meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Precisamos, amado, analisar brevemente várias outras mudanças textuais semelhantes. Uma delas ocorre em uma passagem que nós acabamos de ver aqui, acabamos de ler, né? Romanos 16, no qual Paulo fala de uma mulher, Júnia, e de um homem que deveria ser seu marido, Andrônico, aos quais o apóstolo se refere como apóstolos eminentes, lá no versículo 7. Trata-se de um versículo significativo porque esse é o único lugar no Novo Testamento no qual uma mulher é citada como apóstola. Os intérpretes ficaram tão impressionados com esse trecho que muitos deles passaram a sustentar que ele não podia significar o que dizia para que desse modo, amado, poder traduzir o versículo como ele não se referisse a uma mulher chamada Júnia, mas a um homem chamado Júnias, que juntamente com o seu companheiro Andrônico era elogiado como apóstolo. O problema com essa tradução é que, enquanto Júnia era um nome feminino muito comum, não há indício no mundo antigo de Júnias como nome masculino. Paulo está se referindo a uma mulher chamada Júnia, mesmo que alguns tradutores modernos, né, continuem a se referir a essa apóstola como se ela fosse um homem chamado Júnias, né? Alguns copistas também devem ter tido dificuldade em atribuir a apostolicidade a essa mulher desconhecida, e por isso fizeram uma sutil mudança no texto para evitar esse problema, né, amado? Em alguns de nossos manuscritos, em vez de dizer saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, eminentes e apóstolos, o texto é mudado para se tornar mais fácil de traduzir. Diz assim: saudai Andrônico e Júnia. Inverteram. Meus parentes, saudai também meus companheiros de prisão, apóstolos eminentes. Com essa mudança, amado, essa mudança aí de texto, ninguém precisa mais se preocupar com uma mulher ser citada em meio ao grupo apostólico de homens. Incrível, né, amado? Como a sociedade machista, né, faz com que a mulher desapareça, não é isso? Acréscimos textuais para limitar a atuação das mulheres. Vamos lá. A cultura pagã, amado, de uma forma geral, era contrária à atuação das mulheres no plano religioso sacerdotal. Com raras exceções, não era permitida na cultura religiosa pagã que mulheres realizassem o papel de sacerdotisas. Com o passar dos tempos, o número de pagãos convertidos começa a superar o número de judeus que professavam a nova religião, né? Os ensinamentos do Messias. A cultura pagã começa a influenciar mais nitidamente os destinos da religião do nosso Salvador, do Messias, que ele veio nos trazer, né? Uma coisa, amado, que começa a ser feita com muito empenho é a supressão das mulheres da liderança, forçando sua submissão aos novos líderes do cristianismo, em sua maioria oriundos das tradições pagãs. Para diminuir, amado, o papel das mulheres na religião, que cada dia conquista mais adeptos, copistas e outros que lidavam com a transmissão e preservação dos textos sagrados, não se limitaram apenas a fazer traduções tendenciosas, mas chegaram ao cúmulo de enxertar no texto sagrado trechos espúrios que eram atribuídos aos autores. Como exemplo de um texto espúrio enxertado com o fim de limitar o papel das mulheres, podemos citar 1 Timóteo capítulo 2, de versos 11 a 15, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Amado,
Este verso faz a alegria dos defensores da submissão feminina, representada pelo uso do véu. Quando lemos documentos posteriores associados às comunidades de Paulo depois da sua morte, podemos ver disputas surgindo em torno dos papéis que as mulheres podiam assumir. Por fim, sobreveio o esforço para suprir ou suprimir todo o papel das mulheres. Isso se torna evidente em uma carta escrita em nome de Paulo. Atualmente, amado, os pesquisadores se mostram plenamente convencidos de que 1 Timóteo não foi escrita por Paulo, mas por um de seus seguidores de segunda geração. Ali, em uma das infames passagens sobre as mulheres no Novo Testamento, ficamos sabendo que não se deve permitir mulheres ensinando a homens, por terem sido criadas como inferiores, segundo o que o próprio Criador indica na lei. O Criador criou Eva em segundo lugar para o bem do homem, e uma mulher descendente de Eva não deve ter o senhorio sobre um homem descendente de Adão, por meio do ensinamento. Amado, que absurdo seria esse de nós pegarmos todos os ensinamentos de Paulo, onde ele coloca todos no mesmo nível, né? Como já vimos lá, escravos, livres, ricos, pobres, encarcerado, doente, homens, mulheres, crianças, tudo no mesmo nível. Agora, estranhamente, Paulo está dizendo que a mulher não é nada. Ela volta a ter o mesmo conceito que tinha antes. Conceitos completamente errados. Não é isso, amado? Então, amado, aqui nós vimos, para encerrar, que Paulo em nenhum momento está dando uma orientação sobre o véu como se fosse um mandamento do Criador. Você viu de uma maneira extremamente demonstrativa que, conforme as Escrituras e os costumes, o uso do véu era uma coisa específica para aquele povo, para aquela conduta. E Paulo chamou a atenção das mulheres que estavam agora sob o novo ensinamento, sobre a liberdade, dizendo, bom, espera um pouquinho só, vocês são livres sim, mas agora estão escandalizando. Se vocês querem realmente ficar sem o véu, raspa a cabeça, deixa curto. Ele foi inflexível, foi duro. Agora, para vocês é vergonhoso ficar aí com o cabelo raspado, cabelo curto, porque as pessoas vão confundir vocês com as prostitutas? Então use o véu. Dentro ou fora do contexto dos novos ensinamentos do Messias. Tá bom, amado? Então terminamos por aqui. Obrigado por ter chegado até aqui. Um assunto muito legal sobre o uso do véu. Passa para aqueles que você sabe que a mulher dele ou a filha dele, né? Alguém, irmã dele, alguma mulher do meio dessa pessoa que você conhece, usa o véu, para ela poder entender que isso não tem nada a ver com o mandamento do Criador. Tá bom, meu querido? Um abraço e até lá aos próximos vídeos. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.